Boa noite, taverneiros. Aqui é João Henrique. Aqui é Felipe Alves e hoje a gente vai falar um pouco sobre a nova série da Globo, Supermax. Então, desce a lombra aí. Eu não posso ser condenado. Eu sou aquele que condena. Eu sou o Baal! É isso aí, galera. Pra quem assistiu a estreia de Supermax na semana passada na Globo, foi muito legal, muito bacana. A gente gostou da série, a gente deu uma olhada lá, a gente achou o clima novo, uma filmagem muito bem feita. A Globo tá de parabéns. E por que isso é importante? Qual que é a abertura disso? Olhando pelo lado do gênero, a escolha do gênero de terror, se você pensar que a Globo tá querendo competir um nível de séries internacional, tá com um nível legal. Então a gente pensou, por que a escolha do terror? Por causa da falta de competição, né, no gênero, né? Os filmes ficção, drama, ação são lotados de séries nos Estados Unidos e de terror já não tem tanto espaço assim. Então eu já achei inteligente dessa parte, né? Outra coisa importante também, a gente tem que entender por que essa série é importante, qual a abertura que ela dá pra Globo. Se você conhece o Netflix, conhece o YouTube, você sabe muito bem que essas plataformas digitais estão roubando espaço de TV aberta. O que é importante pra Globo nessa série é porque ela está tentando atrair o seu público para a chamada Globoplay, que funciona mais ou menos como se fosse o Netflix da Globo, e você paga aí sua parcela por mês e pode ter acesso a todo o conteúdo da Globo. Então, galera, eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse dessa série e de como ela é legal. No primeiro episódio, se todo mundo viu, não sei se vocês viram, mas no primeiro episódio a gente é apresentada a uma gama de personagens que estão presos dentro de uma prisão no meio do Acre, no meio da Amazônia. O que é legal? Porque eles realmente estão presos lá, então, como se fosse um reality show, é um BBB da cadeia. E a gente conhece lá esses personagens e a gente acha que realmente é um reality show, que tudo vai acontecer como se fosse assim. Mas aí, os capítulos pra frente, que talvez vocês ainda não tenham visto, se tiverem visto pela TV ou pelo Google Play, vocês já viram tudo. Mas aí lá pra frente, eles começam a desenrolar uma trama sobre aquela prisão, o que tá acontecendo, por que o reality realmente não tá rolando, o que é que tá acontecendo. Pois é, quem nunca ouviu alguém falar do BBB, ou ninguém falar mal do BBB, falando bem assim, o BBB podia ser uns jogos vorazes, podia ser uns jogos mortais, todo mundo se matando. Não é exatamente isso, mas como toda história acontece uma mudança para ela criar alguma aventura, algo interessante nela, também acontece. Todo mundo junto, reality show, tudo filmado, de repente algo acontece na história que começa a complicar a coisa lá dentro de uma forma terrivelmente, absurdamente, perigosamente, assustadoramente assustadora. O mais legal dessa série é que ela não dá foco em si, mas também na história dos personagens. Volta e meia no flashbacks voltando, fala um pouquinho mais sobre por que aquele personagem está ali, por que ele quer ganhar os 2 milhões. Qual que é o crime que ele cometeu? A Globo meio que usou algo que eles já tinham, né? Esse conhecimento de envolver o público com os perfis, né, dos personagens ali dentro do reality show, que é o que eles já fazem na seleção do BBB. E falando em personagens, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os personagens da casa. Então, alerta de spoiler, né, Felipe? Se você não quer saber o crime do seu personagem favorito, é melhor você passar pra frente, dar o curtir, se inscrever, ver outros vídeos do nosso canal. Mas se você quiser descobrir um pouco mais sobre o que vai acontecer, a gente vai falar agora. Vamos começar pelo Arthur, tem 33 anos, é ex-jogador de futebol, apelidado de Rei Arthur nos tempos de ouro. Pois é, o crime dele envolve assim, um clássico tipologia, posso dizer, de jogador que a gente conhece aqui no Brasil. Ele é um jogador que cresceu na favela, que conhece os bandidos, que se relaciona com os bandidos, ainda são amigos deles de infância. E em uma dessas jogadas aí, dessas companhias, vamos dizer assim, ele é convencido a cometer um crime. A história dele é exatamente isso daí. Ele se envolveu com os amigos traficantes na favela, foram fazer um assalto só pela adrenalina, só pela curtição, e foi visto, foi expulso do futebol e estragou a carreira de ouro que ele tinha. O outro personagem que a gente falar é a Bruna. Ela tem 34 anos, ela é enfermeira. Bem, o crime que ela cometeu exatamente, na minha opinião, é um dos mais tensos da casa, pois ela matava as vítimas, alegando que fazia bem pra elas, que estava libertando elas, entendeu? Começando pela mãe dela, e depois que ela matou a mãe dela, ela gostou de matar e não quis mais parar, o que mostra sinais claros de uma pessoa psicopata. A gente vê uma coisa muito legal, a semelhança desses personagens construídos lá no Supermax com coisas que a gente já viu no nosso Brasil aí, histórias tristes, histórias verdadeiras. A gente pode muito bem criar uma semelhança. E outro personagem que a gente vai conhecer na série também é a Cecília, de 48 anos. Ela é atriz e ela tem uma história envolvendo o filho dela,
toda uma complicação, coisas que também já aconteceram. Primeiro mostra os flashbacks, né, do filho dela tendo um ataque de overdose. E fica meio confuso, né, o que ela fez. Ela se diz que é uma mãe que não dava muita atenção pro filho, mas é um caso muito normal que acontece no Brasil. E de repente, quando ela cai à frente, o filho dela tem um ataque de overdose. E adivinha, o gigante acordou. Tá rolando um protesto bem na hora aqui no Brasil. E ela, desesperada com o filho tendo overdose no banco de trás, ela acaba atropelando um dos manifestantes. Outro personagem também, que eu achei um dos mais bacanas na minha opinião, é o Dutch, de 20 anos. E ele realmente não tem uma profissão, mas a história dele talvez seja uma das mais interessantes e uma das mais complexas ali. Ele é um garoto de 20 anos que a acusação dele foi matar o seu irmão. Existe toda uma história por trás disso. Ele é um garoto que a vida inteira foi envolvido em cultos macabros, em coisas, em atos demoníacos, coisas envolvendo o sobrenatural, porque o pai dele, ao sofrido, perdeu a mãe dele, perdeu a esposa dele muito jovem e queria voltar a se comunicar com ela de qualquer jeito, então ele se envolve nessas tramas, nessas coisas diabólicas. Então acaba tornando o Dutch um personagem muito interessante, né? Nós temos também a Diana, que tem 40 anos, é dona de casa. E a história dela já foi revelada no primeiro episódio. Ela é uma ex-prostituta e ela se casou com um dos seus clientes que queria tirar ela dessa vida. Porém, ele sempre batia nela e sempre cantava, mas depois ele cantava uma canção e falava que tudo ia ficar bem, que nunca mais ia fazer isso, que estava arrependido. Só que sempre ele fazia novamente. E ela aguentava, até que um dia ele passou HIV pra ela. Aí ela não aguentou. A Janete, de 38 anos, ela é uma empresária. A história dela talvez seja uma das mais bacanas também que a gente encontra aí no Supermax. Porque quando ela era criança, ela era mais jovem, criança, ela sofria muito abuso do pai por ser quem é, por não poder se reconhecer como um outro gênero. Então ela acabava apanhando bastante do pai, vivia disso. Até que um dia ela resolveu sair de casa, realmente foi fazer a sua vida, criou seu salão. E aí o pai dela volta, bêbado, sem emprego, e pede ajuda pro filho ou pra filha. Tava lá que ele expulsou de casa, que ele batia, que ele maltratava. Ela descobre que o pai tá roubando ela. Aí ela vai dar uma lição no papai, né? Então ela chega e chama 3 caras pra bater no pai dela. Só que infelizmente o papai não aguentou e esse foi o crime de Janete. Também vamos falar sobre José Augusto, de 40 anos, economista, envolvido com dinheiro, envolvido com os políticos, o que soluciona os podres dos políticos. Ele é o cara que encobre, que ajuda com tudo. Temos uma cena que mostra ele chegando, um político com uma prostituta que morreu de overdose. Ele fala, pode deixar comigo, vou cuidar de tudo. Bota o político, o senador pra fora e ele cheira uma linha enorme de cocaína em cima do corpo da prostituta. Ele é frio, ele é acostumado a lidar com essas coisas pesadas. E o crime dele é acusações envolvendo corrupção. O próximo personagem que a gente conhece é o Luizão. Ele tem 34 anos e ele é um ex-lutador de MMA. O crime dele talvez seja um dos mais passivos. Ele acaba sendo acusado de matar alguém no ringue, né? Isso é uma coisa que acontece no MMA, a gente sabe que é um esporte de risco. Ele tem esse lado característico do MMA, mas ele também é um cara que até se apresenta gentil na série, até em alguns momentos ali ele tenta ajudar as pessoas. Ele tem nobreza. Ele é um pouco nobre, assim. Temos também que falar do Nando, que é um dos personagens principais, que pelo menos são dos que mais envolvem as tramas principais durante a temporada, que ele é um ex-padre. E é polêmico o caso dele porque envolve uma situação de pedofilia. A história dele é muito legal, assim. Ele era um padre que estava lá ainda com seus seminaristas, tá conhecendo, tá estudando, e aí ele acaba vendo de perto os casos de pedofilia, casos de abuso. Só que ele realmente não revela nada. A série não deixa em aberto sobre o que ele cometeu, mas provavelmente ele foi acusado de pedofilia no lugar do padre pedófilo, usado como um bode expiatório. Talvez ele seja muito inocente ali dentro, realmente. E ele tem essas visões, essas características dele. Ele é um pouco sobrenatural em si. Sensitivo. O próximo personagem que a gente conhece é a Sabrina, de 29 anos, psicóloga. Ela também é um caso assim que está muito próximo da gente, porque se você conhece a Lerquina, talvez você conheça o perfil da Sabrina. Ela realmente é uma garota que acabou se envolvendo no sequestro e acaba sofrendo aquele complexo que eu não lembro o nome. E ela tá lá dentro justamente para ganhar dinheiro, para ajudar
cara aí, sequestrador, que na mente dela é alguém legal, é alguém que ela ama, alguém que ela é apaixonada, mas a gente sabe que não é bem assim. O crime dela foi simplesmente pegar um trator e atravessar o muro da prisão para libertar o ex-sequestrador dela. Detalhe, ela é filha do juiz, sequestraram por causa do pai dela, ela se apaixonou pelo cara. O próximo personagem é o Sérgio, 35 anos, ex-policial, talvez um dos que mais aparece aí na série. E ele é um ex-policial que acaba cometendo talvez um erro policial, não sei como dizer exatamente, mas ele acaba matando um inocente, por assim dizer. No meio das perseguições ali, no meio de uma perseguição, né? Ele acaba matando um inocente. O primeiro flashback eles jogam como se tivesse matado uma criança inocente, só que fica meio na dúvida, ele não confessa nada. Mas depois aparece uma situação de milícia, que ele se envolveu com a milícia e foi testemunha de crimes, e ele sendo policial inferior aos cargos, ele não podia falar nada. Então ainda não foi revelado na primeira temporada, mas é um dos suspeitos a ser inocente da série. E o último personagem que a gente vai falar é o Timóteo, que é o médico de 67 anos. Ele é um dos personagens que talvez leve polêmica ali futuramente, porque ele é um médico que também foi um torturador, né, na época do grande golpe militar, do golpe militar de 64. Então a gente tem um perfil muito polêmico que dá para discutir, eu diria. Porque ele se diz inocente, porque o que ele fez na época não era considerado um crime para eles, apesar de a gente saber que é. Ele foi convocado pelo exército, ele alega que isso era uma obrigação dele, porque era período de regime militar. Ele, como doutor, tinha que reanimar os pacientes. Mas em um momento da série ele alega e fala uma coisa interessante. Ele fala assim, tinha um médico que pegava e reanimava. Sabe qual médico que reanimava o paciente para ser torturado novamente? Eu era o que pedia para parar. Então é um dos suspeitos a inocente. Ele disse que não estava de cara envolvida nisso daí. Vai dar saber. Agora que você conhece um pouquinho mais sobre esses personagens, de como eles são envolvidos ali na trama, talvez você também queira acompanhar o Supermax agora e possa ver junto com a gente essa série que eu achei muito bacana e que vale a pena assistir. Então, taverneiros, gostaram do vídeo? Por favor, então continue ajudando a gente, não custa nada, pelo amor de Deus, por favor, pelo amor de Deus. Deixe seu joinha aí no vídeo se você gostou, deixe seu joinha aí no vídeo se gostou, compartilhe com seus amigos, indica aí por favor que você está ajudando a gente demais. Também não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, link vai estar aí na descrição. Dê uma olhada lá se você quiser acompanhar nosso canal e ver tudo que tem de novidade. Muito bacana. É isso aí, te vejo no próximo vídeo e boa noite na taverna!